vou começar então. Eu não quero que isso seja um monólogo, tá? Então, se quiser me interromper, fiquem à vontade. Eu vou falar sobre todo o meu processo para entrar no Instituto Butantan e como foi com ênfase na minha especialização, né? Que eu terminei agora no começo desse ano de 2020, mas eu comecei em 2019. Elas já me apresentaram, mas ressaltando, meu nome é Giovana, sou formada em Ciências Biológicas pela São Judas da turma de 2018. Fiz iniciação, fiz estágio obrigatório no Instituto Butantan, vou falar mais sobre isso também. Agora, no começo, eu vou só dar uma conversadinha para a gente criar uma intimidade. E qualquer coisa pode falar, gente, estou aqui. Bom, eu me formei em 2013 na escola, e aí eu sempre tive dúvida se eu ia fazer biologia ou se eu ia fazer veterinária. Por quê? Porque eu sempre gostei de bichinho, eu sempre fui aquela criança que tinha aquela ideia, eu preciso estudar os animais, eu sou apaixonada por eles e tal. E aí uma tia minha me perguntou uma vez se chegasse um animal doente ou, sei lá, com a pata quebrada, eu ia conseguir tratar? Foi a pergunta crucial para mim, eu falei, não. Então, eu fui para a biologia. O que eu vou apresentar mais agora aqui para vocês como é uma palestra aberta para todas as pessoas que fazem bio, eu não sei se tem gente aqui que está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto ano. Eu quis falar que, o meu caso, eu falo pelas pessoas indecisas, porque eu nunca fui uma pessoa decisiva. Eu sempre tive dúvidas de tudo. Quando eu entrei em biologia, eu achei que zoologia seria a minha matéria favorita. Que, como eu gosto muito dos animais, eu achei, ai meu Deus, eu vou amar essa matéria de ver os bichinhos. Só que, né, é um tapa na cara, que não é nada disso. E também eu queria dizer que se tem alguém aqui no primeiro ano de biologia, pelo menos eu falo isso durante a minha grade, né? Porque eu sei que a São Judas teve um monte de mudanças e tal, mas que eu já ouvi, e pela minha experiência, o primeiro ano é o que a gente tem umas matérias mais amplas, assim, a gente não tem uma coisa muito específica. Então, meu primeiro ano de bio, eu também não fiquei 100% satisfeita com o curso, mas eu acho que é normal, não tinha... as minhas expectativas também para a Zou eram muito altas, e não sei se vocês têm aula com o Carlão, tá? Não estou falando das aulas do Carlão, porque as aulas dele eram maravilhosas, ele é maravilhoso. Mas eu, na minha ilusão, achava que Zou ia ser uma coisa que não foi. E aí, durante os anos, eu fui gostando muito mais de... Nossa, quando eu tive aula de biofísica, que era uma matéria que eu nem sabia o que tinha, eu percebi que eu gostei e eu prestava atenção sem ter dificuldade. Bioquímica também tive com o Mengardo, não sei se alguém aqui teve aula com o Mengardo. Ele é maravilhoso. Não que isso foi decisivo, mas eram matérias que eu percebia que eu não tinha dificuldade de prestar atenção. Foi aí que eu fui vendo o que eu gostei mais. Que as horas passavam e eu nem percebia, para mim pareciam minutos, assim. E veio a imunologia, mas na minha grade a imunologia veio só no quarto ano, quem me deu imunologia foi a Ana Luprete. E eu já estava no Butantan quando começou a matéria de imunologia. Então eu já era um pouquinho inserida nessa área, né? E aí quando veio a aula dela, nossa, sabe aquela aula que você fica olhando assim, prestando super atenção? Eu amava ela, a Ana Loprete demais, as aulas dela foram muito boas e também decisivas para eu enxergar o que eu realmente gosto. Então eu passei do macro, né, vamos dizer assim, e fui para o micro. E outra coisa que eu sempre falei que eu não ia trabalhar em laboratório, sempre. Sempre falei que eu era bióloga de campo e isso também mudou totalmente quando eu vi que eu gostava de células, que eu também não sabia que eu gostava de células. E aí eu estou falando isso por quê? Porque expectativas mudam. Então, se você é do grupo de pessoas indecisas como eu, se você não é, tenho inveja porque eu queria ser uma pessoa decisiva, mas se você não é normal, você tem que. Não é para desanimar, vai aparecer uma coisa que você goste. Talvez também, se não aparecer, não tem problema nenhum de você mudar de curso. Mas o que eu quero falar é que a biologia é uma área tão grande e tem tantas coisas diferentes que você pode fazer, que tem tantas coisas que a gente nem imagina. Quando eu entrei na biologia, o que eu faço agora, o que eu fiz de especialização, do meu estágio, da minha IC, eu nunca imaginei que eu ia fazer. Outra coisa que essa tia, foi muito importante para mim, falou isso para mim, que o início da minha carreira
Ela começa não quando eu entro numa empresa, mas no meu primeiro dia de faculdade. E eu penso que se eu tivesse ouvido essa frase antes, talvez eu tivesse tido um comportamento meio diferente. Eu sei que os meus 2 primeiros anos de faculdade eu já estava meio assim, aquém assim, e eu acho que essa frase foi importante para mim, porque é verdade, meu, desde o primeiro dia que você tá lá, você já começa a criar contato, você já começa a ter ali os professores, que é importante você criar contato com eles também para indicação, você já pode começar a pesquisar. Vou falar mais um pouco sobre isso no próximo slide. Bom, o estágio, pelo menos na minha época da São Judas, a gente só poderia fazer a partir do terceiro ano de faculdade, né? Então, eu não procurei antes no primeiro e no segundo ano, mas eu sei que no Instituto Butantan, por exemplo, não sei se tem mais também, tudo que eu falo, gente, vocês têm que pesquisar, por exemplo, na minha época tinha isso que eu vou falar, que é a visita técnica. Eu não sei se o Butantan tem mais, eu sei que esse ano não teve, mas eu não sei se eles tiraram por conta da pandemia ou pelo fato de não gostarem da proposta. O que foi essa visita técnica que eu fiz? Você ficava 2 meses num laboratório e você acompanhava a rotina dos pesquisadores. Eu aprendi a fazer a cultura celular, eu aprendi a autoclavar material, eu aprendi como que era uma rotina dentro de um laboratório. O Butantan também caiu para mim, assim, no meu colo, né? Eu nunca fui atrás, mas se vocês... Eu sempre tive indicação, mas isso não quer dizer muita coisa, pelo menos nessa área. Por quê? Minha dica para vocês é que a primeira coisa que vocês têm que fazer é procurar o site desse instituto, que você tem interesse. Não precisa ser só o Butantan. Pode ser o Pasteur, pode ser o Adolfo Lutz, qualquer um que você ache que vai se interessar. Você joga no Google lá o nome do instituto, e aí, normalmente, eles colocam quais são as áreas de pesquisa, eles colocam os nomes dos laboratórios, os nomes dos pesquisadores. Você já pode colocar no currículo Lattes, não, naquele site insuportável, do currículo Lattes, o nome dos pesquisadores, normalmente tem toda a linha de pesquisa deles, que aí você já consegue ter uma ideia de qual você se sente mais atraída, assim, qual o assunto. E aí, sabendo disso, eu acho que você tem que dar cara a tapa, manda um e-mail mesmo, normalmente no currículo lá, se você tem um e-mail do pesquisador, você vai lá e manda, fala, olha, sou aluno de biologia da faculdade tal, gostei muito da sua área de pesquisa, gostaria de conhecer, tem como a gente marcar um dia para a gente conversar. Se você não tiver na época que pode pedir estágio, você pergunta se existe algum programa que você possa participar, e se tiver na fase do estágio, você fala que quer o estágio, né? Então, eu acho que aqui era isso. Só que uma coisa ruim do estágio é que o estágio do Butantan não é remunerado. É triste, eu sei. E eu sei também que muita gente não pode fazer um estágio não remunerado. Então, qual que é a minha dica também para essas pessoas? Se você já é alguém que já foi no instituto, falou com um pesquisador, você pode, eu não tenho certeza se tem um horário mínimo que você tem que fazer por dia de estágio. Sei que tem um máximo, se eu não me engano, são 6 horas. E aí, se você conversar, olha, eu posso vir de terça e quinta, 1 hora ou 2 horas por dia, só para você conhecer e se adaptando, às vezes pode ter muitos pesquisadores que aceitem isso, entendeu? Então, não deixem de fazer por não ser remunerado. Eu sei que é difícil para muita gente, né? Mas eu acho muito legal que tem esse contato ainda durante a graduação, entendeu? E o estágio, o Butantan é credenciado pela São Judas, né? A gente tem a papelada toda, vai lá no RH do Instituto, conta como estágio obrigatório, e aí você já cumpre as suas horas e já conhece o laboratório. Bom, a iniciação científica eu fiz durante o meu estágio. Eu comecei o estágio no Butantan no meu terceiro ano de faculdade, e aí, durante o estágio, a pesquisadora veio e me falou, olha, a gente tem a iniciação científica, que é a cada 6 meses, se você quiser, a gente escreve um projetinho, assim, tal. Eu falei, legal, quero. E ela me mostrou qual era o projeto, qual era a ideia, perguntou se eu queria, né? Eu falei, quero sim. E assim, se o pesquisador não te perguntar também, você pode falar.
porque essas coisas você tem todo acesso no site. Você vai ter lá programas de bolsa de iniciação, ou se você já está no instituto, você vai lá no RH e pergunta: vocês têm iniciação? De quanto tempo é? Qual é a documentação que eu preciso? E aí eu comecei a iniciação científica também lá no Butantan. E aí eu fazia o estágio e a iniciação. E a São Judas aceita, gente, as horas. Apesar de eu já ter as horas do estágio, porque eu comecei desde o terceiro, só a partir do meio do quarto ano que eu fiz a iniciação, eles aceitavam também. Não sei se ainda aceita, né? Que São Judas mudou muito desde que eu saí. E uma coisa legal da iniciação científica, mas eu acho que isso também tem no estágio, você pode participar de reuniões, de encontros, de congressos, que é muito importante para o seu currículo. Se você pretende seguir essa área científica, o quanto você enriqueceu o seu currículo antes, né, melhor é. E é remunerado a iniciação científica. Não é um valor absurdo, né? Nem um valor digno, vamos assim dizer, mas já é uma ajuda, né? Melhor do que nada. Eu coloquei umas fotinhas aqui de alguns eventos que eu participei durante o meu estágio e iniciação. O Instituto Butantan mesmo, eles têm um encontro, ele chama Reunião Científica Anual, no final do ano. Gente, que é muito legal, a gente tem um monte de palestras com pesquisadores, assim, a gente teve até pesquisadores estrangeiros, né, dando palestra em inglês, um pouquinho difícil, né, mas a gente finge que entende. Mentira. Aí, e também tem exposição de banners, onde você pode apresentar o seu trabalho. Eu apresentei o meu de iniciação científica. Nessa terceira foto aqui, você tem avaliadores, porque eles têm prêmios também. Eles têm posições de premiação de até três colocações. De primeiro, segundo, terceiro lugar. Que eles fazem você apresentar o banner para eles. E também eu acho isso muito importante fazer durante a graduação, porque já te prepara. Porque se você for seguir essa área de ciências, dessa área científica, você vai ter que apresentar, você vai ter que ser avaliado. Então, já é uma experiência, assim, muito legal. A avaliadora, ela faz ali perguntas e aí você tem que trabalhar para responder, apresentando o seu banner. Você já aprende também a fazer a dinâmica, como que é a construção de um banner. O nosso banner, inclusive, tinha que ser em inglês também, teve que passar para o inglês. Eu acho que é uma experiência muito legal, e se você tiver numa iniciação científica em um instituto, é bem importante que você participe desses encontros, dessas reuniões. Bom, aí foi isso, a minha iniciação, meu estágio. Eu formei em 2018, né? E aí veio a pergunta, né? Que se você já está nessa área científica, é uma pergunta que muitos fazem. Você vai fazer mestrado? Você vai fazer especialização? Ou você vai sair dessa área acadêmica? Quer dizer, se você vai sair dessa área, né, científica e vai de pesquisa e vai para trabalhar numa empresa. Como eu falei que eu sou da turma dos indecisos, demorei muito para tomar essa decisão. E o que eu recomendo? Eu fiz a especialização, mesmo fazendo a iniciação científica e mesmo fazendo o estágio, mas eu acho que é porque eu sou uma pessoa com dúvidas. Porque se você já está nessa área de iniciação e de estágio, e você está num laboratório que você gosta, e o pesquisador tem uma proposta que você goste, eu acho que vale mais a pena você ir para o mestrado. Eu fiz a especialização, não me arrependo, eu acho que agregou bastante na minha vida, mas se você já está nessa área de iniciação e estágio, eu acho que você não tem necessidade de fazer essa especialização. É isso. Agora, o que eu falo o que eu falo que eu acho que é importante fazer a especialização são as pessoas que não, por algum motivo, não conseguiram ou não quiseram fazer estágio nessa área e depois que se formou, ficou com interesse. Por exemplo, eu tenho a minha amiga aqui, não sei se ela está me escutando, que está assistindo, inclusive, que durante a graduação, ela fez estágio no zoológico. Então, a prática que ela teve é muito diferente de uma prática de laboratório. E aí, como era tudo novo, eu acho que para ela foi essencial começar numa especialização depois da graduação. Que, né, ela foi aprender como é a rotina laboratorial, como que é feito pesquisa científica. E aí eu acho que é válido, sim. E outra coisa que eu queria falar, se você não conseguir fazer um estágio, uma iniciação durante a sua graduação, não quer dizer que acabou, então essa área não é para mim.
não dá para fazer essa área porque eu tinha que ter feito durante a graduação. Eu também não acho que seja assim. Eu acho que se você conversar com um pesquisador e falar que você tem interesse, queria conhecer, não teve a oportunidade de conhecer durante a graduação, eu acho válido também você fazer essa especialização e vão ter, sim, pesquisadores que queiram pegar vocês. Bom, é isso, então eu escolhi a especialização. Agora eu vou falar mais um pouquinho da especialização em si, que é o tema da palestra, né? A especialização que eu fiz é um curso de pós-graduação Lato Sensu, e é do Instituto Butantan associado ao Centro de Formação de Recursos Humanos para o SUS, que é o CEFOR. Esses cursos que eu coloquei aqui nesse slide, eles são oferecidos pelo Butantan, mas a especialização não é exclusiva do Instituto Butantan. A gente tem diversos outros institutos de pesquisa que também participam desse programa. Então, quando você entra no site, isso tudo é no site do Butantan que você vai ficar sabendo. Eles têm lá falando que vão abrir as inscrições para o curso de especialização. E aí você tem como se inscrever em algum desses 4 cursos. Você tem a especialização em animais de interesse em saúde, a de biotecnologia para a saúde, a de toxinas de interesse em saúde e a de especialização em patrimônio e educação da ciência e da saúde. Então, dentre essas, a que eu já estava mais inserida era em toxinas de interesse em saúde, né? Porque meus projetos de iniciação e durante o estágio, eles envolviam toxinas, então eu já estava nessa área, então eu escolhi fazer especialização nisso. Aqui eu coloquei só para mostrar quais são os objetivos desse programa de especialização. E é o que eu falei, ele complementa a formação universitária em aspectos teóricos e prática profissionais. Ele proporciona uma formação abrangente e crítica para a gente do conhecimento para a saúde pública. Ele aprimora profissionais que integram o apoio às diversas áreas do campo da saúde, incluindo pesquisa, produção e divulgação. E também, durante esse programa, você tem a oportunidade de participar no serviço, assim, sob orientação de um pesquisador, de um profissional da área, certo? Então, esses são os objetivos em geral, né? Em geral, dos cursos. Não do meu de toxinas, mas falando de todos, do curso em si. Bom, então eu peguei aqui para falar para vocês como funciona para entrar nesse programa, né? Primeira coisa que você faz é a inscrição no site, tem uma taxa, e isso você tem que ficar entrando, gente. Não tem como eu falar, olha, talvez você possa até ligar no instituto, se você entrar no. Eu falo do Butantan, porque é o que eu tenho mais vivência, né? Se você entrar no site, você tem lá, fale conosco. Aí tem um telefone que eu acho que você pode ligar e perguntar, olha, eu tinha interesse de fazer a especialização, como eu faço para me inscrever? Aí eles podem te falar, olha, ou você vai ter que ficar de olho no site, porque pode abrir um edital, ou eles podem te dar uma data, dia tal vai abrir, então dia tal você entra no site, que vai estar lá o edital para você se inscrever, mas isso você tem que ficar olhando, e eu acho que deve variar de instituto para instituto, depende de qual você quer. Depois que você faz a inscrição e paga essa taxa, você tem a prova escrita. O que eu vou falar também é o que eu tive de prova escrita, porque eu fui ler o edital do ano passado, que eu entrei em 2000, do ano passado, isso, é do ano passado, e já tinha algumas diferenças na prova escrita, que a minha prova escrita foram 10 perguntas dissertativas, você tinha que escolher, dessas 10, você tinha que escolher 5, e você tinha 2 perguntas de cada tema. Eu não lembro todos os temas, eu lembro que tinha de inflamação, eu lembro que tinha matemática, perguntando concentração, era molaridade, tinha também imunologia, tinha bioquímica, perguntava a função de organela. Não é uma prova absurda, não é uma prova que você tenha que estudar dias e muito tempo. Eu acho que se você é uma pessoa que prestou atenção durante a graduação, você consegue fazer e se dar bem. Apesar de ter esses temas que não são, eles são mais específicos, só eu acho que você pegar assim um dia para ler sobre alguns assuntos, por exemplo, vamos ler um pouco sobre a inflamação, vou ler um pouco de como funciona a resposta do sistema imune, é o suficiente. Mas isso eu falo se você é alguém que estuda, que presta atenção, senão aí acho que vai ter que correr um pouquinho mais atrás. Depois da prova escrita, essa prova vale 100, você tem que tirar 60.
você recebe falando se você foi aprovado na prova. E aí, quando você foi aprovado, você vai levar o currículo lá no instituto. Esse currículo você tem que levar todos os certificados que você tem, os originais e a Xerox. Outra coisa que eu acho que eu não fiz, deveria ter feito, desde o começo da graduação, tudo que vocês participam, tudo que vocês pegam certificado, vocês têm que guardar no mesmo lugar, que vocês saibam onde está. E tudo tem. Eu acho que eu participei de muito mais coisa do que eu tenho certificado. Então vocês vão atrás, se a faculdade não deu, vocês cobram, que vocês vão usar isso e eles valiam pontos. Eu vou colocar aqui para vocês o edital. Eles, não sei se nesse edital mostra, mas quando você é chamado para levar o currículo, eles mostram o que conta, quantos pontos conta o quê. Ah, participação em palestra conta tanto. Então, por isso que eu falo de tudo que vocês participam, guardem o certificado que vocês vão usar e coloquem no currículo de vocês. E aí, depois dessa etapa que você vai lá, leva o currículo, leva todos os certificados, eles olham um por um para ver se você tem o original das Xerox, né? Você vai receber uma nota desse currículo. E depois você vai ser chamado para entrevista. Na entrevista, o que eu tenho a dizer que não é uma entrevista também que vão te perguntar conteúdo, assim, ou vão te perguntar como que se inicia uma resposta inflamatória. Qual é a primeira célula ativada durante o contato com um patógeno? Não são esses tipos de perguntas na entrevista. Eu lembro que, para mim, como eu fiz iniciação, e estava no meu currículo, né? Os entrevistadores me perguntaram qual era o meu projeto, me perguntaram o que eu esperava do curso. É uma entrevista que eu posso falar que é tranquila. É só você ir preparado, assim, claro, tem que manter o profissionalismo, né? Mas é tranquilo, assim, você não vai ter que responder conteúdo. Pelo menos também é o que eu tô falando na minha época, não sei se quando vocês forem entrevistados, mas eu creio que não seja o intuito da entrevista saber se vocês sabem o conteúdo. Eu acho que o intuito é mesmo conhecer, saber por que você escolheu fazer essa especialização, entendeu? Se a pessoa que está ali fazendo a entrevista, ela sabe do que ela está participando, quais são as coisas que elas vão ser apresentadas. E outra coisa, na entrevista, eles já perguntam se você pesquisou algum laboratório, se você tem algum contato com algum pesquisador. Então, por mais que você não tenha contato nenhum, você nunca foi para o instituto, você nunca mandou um e-mail para um pesquisador, você pode fazer a especialização. Só que é importante, eu acho também, que antes de você fazer essa entrevista, e antes também de fazer inscrição na especialização, é ver quais são os laboratórios que tem no instituto que você está fazendo, quais são as linhas de pesquisa que tem, qual é o nome dos pesquisadores, porque na minha entrevista me perguntaram se eu conhecia, qual era a área que eu gostei mais, então eu não podia chegar lá também sem saber nada. E eles também, eu lembro que eles me deram um papel para eu assinar a minha ordem de preferência, assim, para eu classificar, eram 5 temas, que provavelmente eram temas relacionados a laboratórios, entendeu? E aí, conforme eu coloquei a classificação, eles tentavam me encaixar no que eu falei que tinha mais afinidade. Eu coloquei aqui um QR Code, se vocês quiserem é só apontar a câmera do celular, que ele vai abrir para o edital do ano passado, da especialização. E aí fala tudo aí que provavelmente eu deixei passar aqui, quanto você precisa tirar na prova, quanto que você vai tirar no currículo. Outra coisa, como eu citei o conteúdo da prova escrita, nesse QR Code eles dão bibliografias, eles dão 5 ou 6 livros assim para estudar, são bem legais e são bem específicos também da área, assim. Ai, preciso tomar uma aguinha, peraí. Então, nesse edital, se vocês já quiserem olhando, se vocês sabem que vão fazer a especialização e já querem dar uma estudada, eu creio que esse conteúdo não muda muito de um ano para o outro. A mesma bibliografia que tiver aí, acho que deve ser do próximo ano para vocês estudarem. E também está separado em cada curso. Curso de toxinas, eles colocam uma quantidade de livros específicos para a prova, que são diferentes. As provas do curso de toxinas, por exemplo, são diferentes das provas do curso de biologia animal, de biotecnologia. Então, os livros que eles passam são diferentes.
Aqui eu acho importante falar dessas coisas, porque também se você quer fazer especialização, eu coloquei o nome das matérias, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que vocês vão ver durante essa especialização. Bom, primeira coisa, depois que você passa por todo esse processo, né, de entrada, começam as aulas. Você tem aula teórica e aula prática. Primeiro você vai ter 104 horas de aula teórica num núcleo comum. No meu caso foi aqui na Vila Mariana, no próprio CEFOR, onde a gente tem aulas, a gente teve aulas gerais, e que tinham todos os institutos que se inscreveram nesse programa de especialização, não era só o Butantan. Era uma sala com muitas pessoas, e tinha gente de todos os institutos, e você tem contato com essas outras pessoas, Instituto Pasteur, Instituto de Saúde, Instituto Adolfo Lutz, todo mundo na mesma sala, e a gente tem, no começo, essas matérias. A gente tem políticas públicas de saúde, onde você vê toda a formação do SUS, foi muito legal essa matéria. Você tem matéria de ética, você tem metodologia de pesquisa, você tem inovação tecnológica, e você tem animais de interesse em saúde. Todas essas matérias você tem, a avaliação é feita ou uma prova, ou, não, aqui todas foram provas, todas no final, cada uma acho que durava uma semana, assim, ou duas, e no final a gente tinha uma provinha. Mas também era tranquilo, eles davam muito conteúdo para estudar, eles davam bastante atividade em grupo, muitas atividades em grupo, a gente assistiu filme, eu acho que foi bem legal essa experiência desse núcleo comum, com outros laboratórios. E, querendo ou não, são matérias que abrangem todos os institutos mesmo, né? Nessa área da pesquisa. Depois desse período, né, de 104 horas de aula no núcleo comum, cada aluno vai para o seu instituto. E no seu instituto você também vai ter um pouco mais de aula. A gente teve mais 200, né, horas de aula, 206 horas de aula. E no Instituto Butantan já estava separado cada curso. Essas aulas que estão escritas aqui, que eu coloquei embaixo, elas são do curso de toxinas, que foi o que eu fiz. Mas aí tem as aulas do curso de animais de interesse em saúde, de biotecnologia. Eu coloquei aqui porque eu tenho acesso a esse material. Não sei quais são as aulas dos outros cursos. Bom, então, de matéria específica, a gente teve bioprospecção de toxinas oriundas de animais, matemática aplicada à toxicologia, comunicação científica, bioprospecção de toxinas oriundas de bactérias, gerenciamento de resíduos químicos, ferramentas analíticas em bioprospecção, epidemiologia e tratamento do envenenamento e toxinas e suas ações. Eu gostei também. E o método de avaliação de cada matéria é feito. Tem algumas que foram provas, tem algumas que foram apresentação de trabalho, outras foram entrega de trabalho escrito. Mas eu acho que foram muito legais e agregou muito para mim. Bom, depois de todo esse período de parte teórica, a gente tem a parte prática. A parte prática, ela tem a duração de 1.160 horas. E aí é cada aluno em seu respectivo laboratório. Você não tem mais a sua turma de toxinas. Cada um vai estar em um laboratório. E eu fiquei no laboratório de inflamação, né? E durante essa prática profissional, você tem que fazer o desenvolvimento de um TCC. Então, é o seu projeto. Você faz o desenvolvimento do seu projeto, e aí no final você tem que montar esse TCC com as regras da ABNT, colocar lá todos os seus resultados que você teve durante essa parte prática. Você vai ter um orientador lá te ensinando, te explicando, você vai aprender técnicas, como faz uma cultura celular, entendeu? Essa parte prática é a parte que você vai conhecer como que é o laboratório, como que é essa rotina de laboratório. E é onde você vai realmente fazer o seu trabalho, né? Onde você vai colocar a mão na massa, vamos dizer. Também achei importante eu colocar aqui o público-alvo. Eu não sei se tem só alunos de biologia aqui, que esse curso, esse programa de especialização, ele não é só para biólogos, ele também é para o curso de biomedicina, para o curso de veterinária, zootecnologia, de biotecnologia, de bioquímica, de engenharia química, de farmácia e tal, de todos. Então, é um curso que abrange muitas áreas além da área de biologia.
Bom, eu não sei se alguém tem alguma pergunta sobre esse método de entrada, não sei se alguém quer falar alguma coisa, porque agora eu vou só apresentar o meu projeto que eu fiz durante a minha especialização. Então, se alguém quiser falar alguma coisa agora, fica à vontade. Vocês têm pergunta no chat? Nada? Deixa eu continuar então. Bom, então, o meu projeto no Instituto Butantan, eu não posso. Eu queria apresentar aqui para vocês, na verdade, tudo, né? O meu TCC, mas eu não posso porque esse material vai ser publicado. Então, como ainda não foi publicado, os dados são sigilosos. Então, eu vou falar só do projeto mesmo, só da minha introdução e materiais, métodos e objetivo. Eu fiquei, então, durante a minha especialização no laboratório de farmacologia, na unidade de inflamação, e fui orientada pela doutora Cristina Maria Fernandes, certo? Então, ó. Bom, o veneno, né, das serpentes, eles são amplamente, os venenos de serpentes são amplamente estudados na área da ciência por conterem compostos biologicamente ativos. Esses compostos são as toxinas. E o estudo dessas toxinas, a caracterização estrutural e funcional permitem que a gente entenda como funcionam os sistemas biológicos e como que funciona a ação desses venenos, né? Quando eles entram em contato com o organismo, como que é desencadeado toda a reação causada por esse veneno? Então, a gente estuda, na verdade, essas toxinas. Eu estou falando isso do meu projeto, porque tem projetos que estudam o veneno broto inteiro. Dentre as serpentes, a gente tem as serpentes da família Viperidae. Exclusivamente aqui estou falando das serpentes bótropes, que uma das principais características do envenenamento dessas serpentes é uma resposta inflamatória exacerbada local. Então, como eu estava no laboratório de inflamação, o meu projeto envolve uma dessas bótropes e uma toxina dessa serpente isolada, onde a gente foi testar essa toxina em contato com macrófagos. Ah, mas por que macrófagos? Porque macrófagos são as células principais do sistema imune que agem na presença de um antígeno, certo? Então foi essa célula que a gente escolheu. Mas isso tudo depende né, do seu projeto, pode variar muito. No meu caso, foi de macrófagos. E o que a gente foi estudar? A gente foi estudar se essa toxina isolada em contato com esses macrófagos, será que ela induz a liberação de citocinas? O que são citocinas? Citocinas são moléculas que participam da comunicação entre as células, são moléculas que avisam a outras células, olha, tem um agente estranho ali, a gente tem que agir. Você tem que liberar mais citocinas, ou você tem que liberar alguma proteína que vai agir nesse antígeno. E também na literatura, a gente sabe que o TNF-alfa, ele é uma citocina pró-inflamatória. Então, ele é liberado por macrófagos. Aí a gente foi pesquisar, será que essa toxina que a gente está vendo, quando está no macrófago, ela age desse jeito, fazendo com que ele libere esse TNF-alfa? Então, os objetivos do meu trabalho foi determinar a concentração de TNF-alfa que a gente tinha nessa substância liberada, né, pela célula. E isso foi. Eu não vou me ater aos métodos, né, que eu acho que não é objetivo aqui. Mas eu vou citar, se vocês quiserem perguntar, eu explico também sem problema. Então, primeiro a gente foi determinar a quantidade desse TNF-alfa e se tinha, né, no meu ensaio, através do ensaio de citotoxicidade sobre células L929. Depois, como a gente sabia que macrófago liberava TNF, a gente já colocou outros objetivos, pressupondo que ele liberava o TNF. Então, a gente foi fazer a expressão proteica desse TNF-alfa por Western blot, avaliando o quê? Será que essa toxina, além dela fazer o macrófago liberar essa citocina, será que ele é capaz de fazer com que ela aumente a expressão proteica dessa citocina? E, além da expressão proteica, a gente também foi ver, será que essa toxina é capaz de liberar, aumentar a expressão proteica ou não, né? E
aumentar a expressão gênica dessa citocina, e isso foi feito, a expressão proteica foi feita pela técnica de Western blot, e a expressão gênica foi feita pela técnica de PCR em tempo real. Como que isso é feito? Eu coloquei aqui, mas é bem simples, só para vocês, eu não sei se alguém já teve contato aqui com cultura celular. A gente utiliza essas garrafas. As células que eu usei, que eram macrófago, eles são macrófagos que a gente compra, são RAW, é uma linhagem de células imortalizadas, células RAW. E aí elas chegam pra gente assim, nos microtubos, e a gente descongela, coloca nessas garrafas com meio de cultura, né, para mimetizar ao máximo um organismo, né, um sistema fechado. E aí a gente coloca essas garrafas em estufas a 37 graus e esperam essas células crescerem. Olha, aqui do lado, a gente tem essa foto que foi a gente que tirou lá do laboratório, e isso são macrófagos que vocês estão vendo, é assim que a gente vê no microscópio, essas coisas minúsculas. E aí a gente vê se elas estão boas, se elas estão saudáveis, e aí a gente vai colocar isso em placas. E aí nessa placa, a gente coloca o meio de cultura, e depois a gente vai colocar essa toxina. E aí a gente deixa essa toxina agir por um determinado período de tempo, que também essas determinações são todas feitas com o seu pesquisador, com o seu orientador. E aí você faz lá o seu perfil temporal, depois de 6 horas eu vou coletar e ver se a minha célula liberou. Aí a gente coleta esse líquido que soltou, né? E aí a gente vai avaliar daqueles métodos que eu falei aqui, pela técnica de Western blot ou pela técnica de PCR, depende do meu objetivo, se é fazer expressão proteica ou é expressão gênica. Bom, então é isso. Eu queria agradecer o convite a vocês por terem participado. Eu deixei aqui o meu e-mail. Aqui sou eu, uma foto com um gelzinho de Western blot, tá? E aqui é o pessoal do laboratório, que outra coisa também que eu acho importante falar é que essa área não é uma área impossível de se fazer sozinha. Você precisa estar em contato com pessoas, você vai trocar informação, você vai pedir ajuda. Então, eles são maravilhosos, eu amo eles. E é isso. Qualquer dúvida pode me perguntar. Eu também. Eu falei que eu tenho aqui, que está aqui comigo o meu amigo, o Rodrigo, ele está se formando agora no mestrado. Então, se alguém tiver alguma dúvida específica de mestrado, ele responde, tá aqui, eu falei com ele. Fica tranquilo para ele responder também, tá bom? Então é isso. Bom, Giovanni, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Foi muito legal. Eu particularmente adoro a área de, então sempre fico muito empolgada em ouvir sobre. Que bom. Agora eu vou abrir para perguntas, então sintam-se à vontade para enviar tanto pelo chat quanto para ligar o microfone e perguntar, tá bom? Giovana, eu fiquei com uma dúvida quando você está falando a respeito da cultura, vocês estabelecem uma linha temporal e depois disso vocês coletam o meio. Eu não entendi, para a realização do Western blot, eu confusa nessa parte. Então é assim, a gente tem as placas, né, de cultura. Quando a gente coloca as células aderem, né, à placa. E aí a gente, o líquido onde está o meio de cultura, onde a gente coloca a nossa toxina. E como o meu objetivo no trabalho era ver citocinas, então são moléculas que são liberadas pelas células. Então eu tinha que coletar esse líquido e não as células que estavam plaqueadas, entendeu? Eu coletava só o líquido onde estava as substâncias liberadas pela célula, e aí esse líquido que a gente coleta é o que a gente vai colocar para fazer a técnica de Western blot. A gente pega esse líquido e aí a gente coloca lá no gel e corre as proteínas, e a gente vai ver quais são as proteínas que estão nesse líquido, e aí a gente tem um anticorpo, né, que é específico para a minha proteína que eu estou
querendo saber se tem, no meu caso era o TNF, então eu tinha uma proteína, um anticorpo específico do TNF, e aí eu colocava nessa membrana e depois a gente revelava para ver se ali no meu líquido, né, eu tinha essa proteína e em que quantidade ela estava. Não sei se ficou claro. Sim, ficou bem claro. Eu fiquei com dúvida mesmo porque não tinha ficado claro se as células aderiam à placa ou não, porque tem algumas que acabam não aderindo, né? Ah, sim, não. Muito interessante. E eu queria te perguntar outra coisa. Todo esse trabalho você desenvolveu no laboratório que era fornecido pela especialização mesmo? Não, o laboratório é em parceria, né? Você tem o curso, o programa de especialização e ele tem parceria com esses institutos. Então, o laboratório que eu estava era do Instituto Butantan. Eu tinha todos os benefícios de ser um funcionário do Instituto Butantan, mas o programa pelo qual eu fazia parte era em parceria com o SUS, entendeu? O laboratório é do Instituto. Ah, tá, entendi. E a Gabriela mandou. Antes eu queria falar que o pessoal tá parabenizando a palestra e Obrigada. falando que foi muito legal. E a Gabriela perguntou como é o vínculo da instituição com o SUS para essa produção em laboratório. Não sei se eu entendi essa pergunta. Como é o vínculo da instituição com o SUS para essa produção em laboratório? Então, porque. Ah, tá, eu acho que eu entendi. Esse programa realizado pelo CEFOR, ele faz parte do SUS, entendeu? O SUS oferece esse programa. E durante as aulas que a gente teve teórica, a gente aprende muito sobre como foi feito o SUS, todo o contexto histórico, quais são os defeitos e as qualidades, né? E aí, esse programa, eu acho que funciona no seguinte: o Instituto fala que tem interesse de ter esse programa do SUS. E aí eles criam um vínculo e aí você faz uma coisa vinculada à outra, entendeu? Você está trabalhando no Instituto, num programa oferecido pelo SUS, só que em parceria com o Instituto. Não sei se ficou claro também, eu acho que deu para entender. Não sei se foi essa a pergunta. É como se fosse terceirizado? Então, quando você. Não, porque tudo o que. Eu recebi um crachá do instituto, eu estava lá como. Eu acho que cada instituto é responsável por cada aluno, entendeu? Como o instituto falou que queria participar desse programa, eles se responsabilizam por isso. Então, eu estava no instituto pelo programa, mas eles que são responsáveis, entendeu? Pelo aluno. Entendeu? Tá bom. Imagina. Pessoal, vocês podem mandar mais perguntas, caso vocês tenham. Eu queria perguntar mais uma coisa, Giovana. Pode O que você perguntar. pretende fazer agora? Você pretende fazer o mestrado, continuar na ciência, ir para pesquisa privada? Como o meu objetivo, eu acho, né? Porque eu já falei que eu sou uma pessoa muito indecisa, eu acho que eu quero dar aula em faculdade. Eu sei que essa área que eu tô é importante para a construção do meu currículo. Então, eu acho importante sim que eu continue, que eu faça um mestrado, que eu faça um doutorado, quem sabe um pós-doutorado, para quem sabe no futuro eu conseguir entrar aí numa faculdade pública. E com certeza essas coisas no currículo contam muito. E eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer. É que eu não falei no meu projeto, mas quando eu falei do meu projeto para vocês, o que eu estudava é que. Vamos ver como eu consigo explicar isso. Vou tentar explicar de um jeito mais simples, tá? Essas toxinas de veneno, elas são homólogas a proteínas que a gente tem no nosso corpo. Então, ao mesmo tempo que a gente estuda como que acontece o envenenamento, a gente consegue estudar doenças que a gente tem que tem essas proteínas aumentadas. Por exemplo, no caso do meu estágio, a gente tinha uma proteína que foi isolada do veneno, essa toxina, que era muito homóloga com uma proteína que a gente tem, que está aumentada quando a gente tem artrite reumatoide. Então, ao mesmo tempo que eu estava estudando como o veneno age, como essa toxina age na célula, eu também estava estudando
como que essa proteína aumentada age. Então, eu acho muito legal isso, porque ao mesmo tempo que você está ali vendo o que acontece no envenenamento, você também está vendo o que acontece em doenças. E no meu caso era uma doença autoimune, né? E aí é uma coisa que dá para vincular. E eu acho isso muito legal, eu gosto de estudar. Talvez eu entre no mestrado. E, e eu gosto, o que me atrai mais, eu sei que é muito importante estudar o envenenamento, mas é mais essa parte das doenças, entendeu? Eu sei que lá no Instituto Butantan tem muito estudo sobre o câncer, utilizando, na verdade, a gente usa esses venenos, essas toxinas, como uma ferramenta para a gente estudar, além do envenenamento, estudar as doenças, entendeu? Eu sei que lá no Instituto a gente tem doenças, áreas que estudam câncer, que estudam Alzheimer, que estudam artrite reumatoide, que estudam obesidade, entendeu? Então, eu acho que eu gosto muito mais por essa parte. E eu vou continuar assim, pretendo continuar assim, para no final eu conseguir um currículo assim bem legal e conseguir alcançar meu objetivo. Eu falei que eu achei super show, espero muito que você siga estudando e pesquisando, isso é fantástico. Tem mais uma pergunta da Gabriela, e eu também já aviso que a Gabriela vai liberar o certificado Certo. para contabilização das horas complementares, tá? Aí você quer que eu leia a pergunta? Eu posso ler. Eu falo sobre o tema. Tá. Ela disse. Isso. Ah, tá, perdão. Ah, tá, pera. Como que rola essa marcação, a quantificação da sinalização das toxinas? Não sei se dá para entender muita coisa. Não consegui. Ah, pera. Ela quer entender como que eu faço a marcação, a quantificação das citocinas. Tá, então o que você tá me perguntando mais, Gabriela, é mais a técnica de Weston blot. Não sei se você chegou a ter no. A ter ainda na graduação. Eu lembro que eu tive. Eu não sei se você faz biologia na São Judas, né? Você viu um seminário. Mas tá, eu vou. Você ainda não teve biomol. Acho que foi em biomol mesmo, sim, que a gente viu. Ela vai te explicar um pouco melhor, mas eu posso dar uma pincelada para você entender. Então, assim, a gente pega lá que das células, a célula liberou o conteúdo, a gente pega esse. E aí, você faz um gel de poliacrilamida. Para fazer esse Western blot, você faz um gel, esse gel endurece, e aí você vai colocar esse material que você coletou nesse gel. E aí você vai fazer uma corrida de eletroforese. Nessa corrida, você vai ter a separação das proteínas por peso molecular. Então, ali naquele gel, você vai ter já a separação das proteínas. E a gente sabe qual é o peso da proteína que a gente quer estudar, certo? No meu caso era o TNF-alfa, não vou lembrar quanto que ele pesa, quantos quilodaltons. Eu sei que ele é pequenininho, deve ter, sei lá, uns 18, 17, não lembro quantos quilodaltons ele tem, mas a gente sabe disso. Então, aí correu esse gel lá, você tem a separação das proteínas pelo peso, e aí depois esse gel, você vai passar ele para uma membrana que tem afinidade por proteínas. E aí isso tudo é pela uma técnica que tem os aparelhos, aí você coloca esse gel em contato com a membrana, você passa uma corrente elétrica, e aí todas as proteínas que estão ali vão ser transferidas para essa membrana, certo? E aí agora a gente tem a membrana, uma folhinha assim. E aí essa membrana a gente vai fazer o quê? A gente vai lavar bastante, e depois a gente vai colocar o anticorpo, certo? Se eu tenho um anticorpo contra uma proteína, ele vai se ligar nessa membrana, ele vai se ligar onde está essa proteína, né? Então, você liga esse anticorpo nessa proteína, nessa membrana, e depois a gente coloca numa máquina que é como se fosse elas tiram foto. E aí você consegue ver em foto. A luz é muito grande para fazer assim. Você consegue ver a foto dessa membrana e você consegue ver a banda. Formam bandas. Se o seu anticorpo achou essa proteína, você vai ter a formação dessa banda mais aparente, ela vai ser mais forte. E aí você tem um programinha que você vai selecionar essas bandas e ele vai quantificar, densitometria que chama, ele vai quantificar essa cor, né? Essa intensidade de cor em números. E aí você vai pegar, tirar esse número, você consegue fazer um gráfico.
Não sei se dá para entender, tô tentando, porque a Assemblote é difícil, né? E aí, nesse gráfico, você consegue ver o quanto de proteína você tem. São várias etapas, e quando eu tive a aula de Western Blot da Nação Judas, eu achei que foi boa, mas para você realmente entender o Western Blot, eu acho que você tem que fazer, ou assistir muita videoaula, porque é difícil mesmo, mas se você conseguiu entender assim a minha pincelada, tá bom, então. Bom, Giovana, então eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigado por todos também que estiveram presentes. Eu gostaria de Obrigada. agradecer em nome da Liga Acadêmica. Espero poder contar com você mais vezes para que a gente troque ideias, conhecimentos. Isso é muito enriquecedor. Muito Então, obrigada galera, pelo convite, viu? Eu fiquei muito feliz. É a minha primeira palestra, assim, ai, fico muito feliz. acho que foi bem legal, acho que deu para eu explicar, né? Eu consegui falar, eu acho que tudo que eu queria. Às vezes passa alguma coisa ou outra, mas eu fico muito feliz pelo convite, eu adorei. Eu também adorei muito. Tenho certeza que todos também gostaram. Mais uma vez, a Clarissa falou que entendeu super bem, que a explicação foi ótima. Fico muito feliz que sua primeira palestra tenha sido com a gente, então espero que isso aconteça mais vezes. Muito bem. É, e é isso, pessoal. Então, a palestra de hoje está encerrada. Mais uma vez, muito obrigada.